Olá, meus amigos! Hoje vou responder a pergunta de um aluno sobre a ordem dos elementos na frase. Isso em alemão se diz Satzstellung e tem algumas regrinhas. É mais fácil do que parece e eu vou mostrar para vocês. Se esse assunto te interessa, aproveita e já curta aqui e se inscreva no canal. No mês de maio eu estou lançando o curso Unkompliziertes Deutsch, né? Descomplicando o alemão. Vai ter 3 aulões totalmente gratuitos para você conhecer o meu método no Instagram, sempre às 20 horas, dia 3, dia 4 e dia 5 de maio. Venha assistir e conhecer o meu trabalho de maneira totalmente gratuita. Espero você! Então, vamos responder a pergunta sobre a ordem dos elementos na frase? Olha só, aqui nós temos uma frase com nominativo, né? O sujeito é sempre o nominativo. Aqui nós temos um nominativo que é feminino, Freundin. E N é um sufixo que indica sempre o feminino, né? Meine também é feminino. Meine Freundin reist morgen mit Hans nach Paris. Então nós temos aqui Subjekt, ja, Nominativ, Subjekt. Subjekt ist Nominativ. Wir haben das Verb, temos o verbo, né? O sujeito, que é o nominativo, das Verb. Wir haben hier die Zeit, ja, o tempo, die Zeit. Nós temos aqui como é que se diz? Um advérbio, não é um advérbio, mas é com quem que ela vai viajar, né? Mit, com quem, aqui mais um detalhe, né? Com quem, mit, e para onde, né? Das Ziel und die Zeit. Und hier haben wir mit, ja? Então, é muito bom a gente pensar numa dica que é dada quando a gente aprende alemão. Tem uma dica que é assim, T, K, Mo, Lo. O que significa isso? T, K, Mo, Lo. T é o tempo. Tem uma ordem de elementos na frase. Primeiro a gente sempre fala do tempo, tá? Tempo. Olha aqui, ó. Primeiro, morgen mit Hans nach Paris são 3, né? São 3 complementos que tem o nosso verbo, né? Então a gente tem aqui primeiro o tempo, depois K é a causa, por quê, né? Warum, por quê? Mo é o modo, aqui é mit Hans, né? Como que ela viaja? Com o Hans. É o modo e Lo é o local. Tá bom? Então eu vou escrever aqui para vocês para ficar bem fácil, para vocês memorizarem essa regrinha aqui. T, K, Molo. Então isso aqui fica T é tempo, K é causa, né? Em alemão, causa, digamos causa, só para facilitar. Causa, Mo é o modo e Lo é o local, tá? Então, olha aqui o local, ficou no final, né? Onde? Na Paris. Modo com quem? Com o Mit, com o Hans. E aqui, se a gente falasse assim, podemos falar, por exemplo, se ela tivesse falando de turismo, né? Meine Freundin reist morgen für wegen Arbeit. É melhor ainda escrever wegen Arbeit, né? Que a causa aqui é wegen, por causa do trabalho, né? Wegen, por causa, wegen Arbeit, né? Wegen Arbeit. Morgen, wegen Arbeit nach Paris. Então aqui nós estamos bem certinho, olha aqui, ó. Morgen é o Zeit, wegen Arbeit é a causa, modo é o mit Hans e local é nach Paris. Então isso aqui está muito fácil porque nós estamos no presente. Mas antes de passar essa frase para o passado, eu quero mostrar para vocês que dá para a gente colocar sempre esses elementos no começo da frase, se a gente quiser botar ênfase nos elementos. Por exemplo, se você quiser falar que o mais importante da frase que é
que eles vão viajar nach Paris, você pode começar a frase assim. Nach Paris. Aí o que acontece quando você começa a frase com um advérbio? Qualquer que seja, né? Você tem sempre uma frase em alemão. O que vem na posição 2? É sempre o verbo. O verbo está sempre na posição 2. Então, se aqui nós temos o sujeito, aqui tem o verbo na posição 2, aqui nós começamos com o local, na posição 2 vem o quê? O verbo novamente. Nach Paris, reist, sempre na posição 2, o verbo, né? Olha só a dica. Verbo, posição 2. Verbo de ver. E 2 de posição 2, né? Pensem nisso. O verbo sempre na posição 2. Meine Freundin reist morgen nach Paris. Meine Freundin reist morgen mit Hans nach Paris. Meine Freundin reist morgen wegen Arbeit mit Hans nach Paris. Né? Agora, se você quiser falar que o mais importante na sua frase é nach Paris, reist, aí você continua com essa regra aqui de 1, 2, 3, 4, né? Nach Paris, reist. Aí você vai ter que colocar aqui logo o sujeito. Meine Freundin morgen wegen Arbeit mit Hans. Né? Viu como é fácil? Aí se você quiser, por exemplo, começar com morgen, quer falar que o mais importante na frase é começar com o tempo. Aí você vai começar assim. Olha, vou escrever aqui, tá, gente? Espero que vocês compreendam bem. Se eu quiser começar primeiro com o tempo, morgen, aí o que vem na posição 2 sempre? O verbo, né? O verbo vem sempre na posição 2. Morgen reist, né? 2, verbo. Quem? Você tem que dizer quem. Então aqui vai ser o sujeito. Morgen reist meine Freundin, né? Meine Freundin. Aí você vai respeitar essa ordem aqui. O que sobrou? Wegen Arbeit mit Hans nach Paris. Então você vai sempre respeitar a ordem com o verbo sempre na posição 2, tá bom? Você coloca o que você quiser no começo, mas o verbo tem que estar na posição 2. Olha que legal. Meine Freundin reist morgen wegen Arbeit mit Hans nach Paris. Nach Paris reist morgen wegen... Aí tem que ter aqui ó, a pessoa. Nach Paris reist meine Freundin morgen wegen Arbeit mit Hans nach Paris. Morgen reist meine Freundin wegen Arbeit mit Hans nach Paris. Então é só você colocar sempre o elemento que você quiser colocar em ênfase em primeiro lugar, em segundo lugar o verbo, terceiro lugar tem que ser sempre, se você faz uma inversão, você tem que saber quem é que está fazendo a ação, né? Então aqui vai ser sempre o sujeito ou o nominativo, tá? Então isso, gente, é quando você está falando no presente. Meine Freundin reist morgen wegen Arbeit mit Hans nach Paris. Nach Paris reist meine Freundin morgen wegen Arbeit mit Hans. Morgen reist meine Freundin wegen Arbeit mit Hans nach Paris. E se eu quiser dizer que o mais importante é que ela está viajando com o amigo dela, Hans? Então nós vamos dizer aqui o mit Hans, o verbo no segundo lugar, no terceiro lugar o sujeito e depois vamos respeitar TK, molo, tempo, causa, modo e local. Então a gente vai dizer, por exemplo, mit Hans reist meine Freundin morgen wegen Arbeit, ja, nach Paris. É isso. Então é tranquilo. E se eu quiser dizer essa frase, por exemplo, no passado, né, no perfect, no pretérito perfeito, que em alemão se diz perfect. Você já sabe como colocar essa frase aqui no perfect?
Vamos apagar um pouco o quadro e eu vou colocar para vocês. Então, gente, como é que é essa frase aqui no passado? Meine Freundin reist morgen wegen Arbeit mit Hans nach Paris. Como é que fica a mesma frase no passado? Esse verbo aqui vai fazer o perfect com que auxiliar? Sein oder haben. Qual que é o auxiliar aqui desse verbo no passado? Nós sabemos que o perfect em alemão é feito com um auxiliar, ele é composto, ele não é simples como em português, né? Então nós dizemos em alemão, em português, ele viajou, é simples, uma palavra só. Mas em alemão nós precisamos de duas palavras. Tem o verbo que vai estar no particípio e vai ficar no final da frase. Qual que é o particípio? Gereist, né? E qual que vai ser o auxiliar? Sein ou haben. Nesse caso, como é um verbo de mudança de lugar no espaço, né? Ela começa no lugar e vai finalizar a ação em outro lugar, então o verbo auxiliar é o verbo sein, né? Então, meine Freundin ist, né? Sein. Terceira pessoa, meine Freundin ist, né? Aqui não pode ser mais morgen, porque nós estamos falando de passado, né? Não pode mais ser amanhã. Meine Freundin ist, olha o tempo aqui, gestern, ontem, ist gestern, wegen Arbeit, né? Ist gestern, wegen Arbeit mit Hans nach Paris gereist. Então, nós vamos respeitar esse tempo aqui. Tempo, causa, modo e local. Meine Freundin ist gestern wegen Arbeit, que é a causa, mit Hans, que é o modo, nach Paris, que é o local, gereist. Tá bom? E se eu quiser começar a nossa frase dizendo que a nach Paris é o mais importante? Nach Paris. O que a gente faz com o verbo? Nach Paris. Qual que é o verbo aqui? Ist, né? O verbo sempre na posição 2. Nach Paris ist. Quem que viajou? Nach Paris ist meine Freundin. Meine Freundin. Aí nós vamos respeitar o TK Mola, né? Quando nach Paris ist meine Freundin gestern wegen Arbeit mit Hans, né? Gereist. Aí vem o nosso verbo aqui, gereist. Então, gente, é só respeitar a ordem 1, 2, 3, 4. Tempo, causa, modo e local. TK Molo. Essas são as duas dicas que eu dou para vocês que vocês vão realmente se lembrar. TK Molo, tempo, causa, modo e lugar. Essa é a ordem dos complementos. No presente, nenhum problema, né? E no passado, nós colocamos o verbo auxiliar e depois, no final, o verbo principal. Perguntas? Coloquem nos comentários e façam algumas frases para eu ver se vocês entenderam bem, tá bom? Grata por assistirem, curtam, se inscrevam no canal e até a próxima! Vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Video.